Fala, time! Fernando Diniz e sua última chance, a sua última oportunidade em um time grande ou até mesmo a sua última oportunidade no futebol. Por que eu falo isso aqui e por que é muito importante que vocês prestem atenção? É importante também vocês comentarem nesse vídeo, compartilhar, deixar o like de vocês. Quem não é inscrito, se inscreva também no canal e que essa mensagem chegue no Fernando Diniz e também em muitos profissionais que passam pela mesma coisa. O Fernando Diniz tem sua ousadia, tem suas qualidades, todo mundo gosta do futebol quando bem praticado pelo Fernando Diniz, só que na minha opinião ele tem um defeito que ele precisa consertar. Vou lembrar um pouquinho a trajetória do Fernando Diniz, ele que veio do Audax, chegou jogando muito lá no Audax, levando o Audax para uma final de campeonato lá paulistão, na época que o time de São Paulo era todo mundo lá em cima, era Santos de Neymar, era Corinthians campeão de Libertadores, era São Paulo soberano, era Palmeiras jogando muito, e o Fernando Diniz consegue fazer um trabalho excepcional que o coloca em outra prateleira, apesar de ele ser ex-jogador de futebol, mas como treinador ele foi despontando e todo mundo se apaixonou pelo modelo de jogo do Fernando Diniz. Então ele teve sequência em diversos times, teve sequência no Santos, teve sequência no São Paulo, chegou a treinar o Fluminense, depois volta para São Paulo e vai para o Fluminense, onde consegue o seu melhor feito, o Fernando Diniz, que é conquistar a Libertadores e também chegar à seleção. Nesse período, o Fernando Diniz ele foi comparado com Guardiola. Pasme, Guardiola pedindo conselho para ele, perguntando como ele conseguia treinar tanto a seleção brasileira, tanto o Fluminense. E teve os comparativos, né? Apesar do jogo ter sido 4-0 para o Manchester City, o Fluminense teve lampejos de bons momentos de posse de bola, mas o resultado é mentiroso, na minha opinião, que o Fluminense poderia até perder, mas não da forma que foi. Deixou a comparação de lado, né? Sendo que também a comparação financeira daquela época, o Manchester City sobrava de dinheiro, tinha folha, mas muito acima do Fluminense. Então, para a gente ver que a gente está falando de 2 anos atrás, onde todo mundo pedia o Fernando Diniz, talvez se ele saísse do Fluminense, assumisse a seleção brasileira, ele teria feito ou poderia fazer um trabalho melhor do que o próprio Dorival, melhor do que os treinadores anteriores e até mesmo melhor do que o Ancelotti está fazendo, que a gente também não vê grande evolução no trabalho da seleção brasileira, tendo em vista os jogadores, o material humano que os treinadores têm para trabalhar. Mas, voltando, quando o Fernando Diniz chega no Vasco, o Vasco nessa situação toda, são 20 anos de muita tristeza, muita coisa amarga que o torcedor vem alimentando, a imprensa vem alimentando, o clube vem passando e jogam na carga toda em cima do Fernando Diniz. O Fernando Diniz chega, trabalha duro e o Vasco começou a evoluir de uma forma muito rápida, encantando o futebol brasileiro, consegue recuperar alguns jogadores e o Vasco nesse processo de tocar os pneus do carro, com o carro andando, conseguiu aí bons resultados, conseguiu gerar bons frutos e quando de repente o Vasco começa a tropeçar, começa a perder e o Diniz começa a ser criticado e aparenta aí, pelo que a gente falou, a informação que a gente deu e agora todo mundo falando, até a torcida organizada indo lá cobrar, que ele está tendo problema de vestiário. A gente já viu o Fernando Diniz se estressando com o próprio Tite, se estressando com o Ryan. Essa postura do Fernando Diniz, que eu vou repetir, guarde bem essa informação para quem não sabe. O Fernando Diniz, ele é psicólogo e ele tem que entender que essa turma agora, meu irmão, não aguenta mais aquele tranco.
O Felipe Melo saiu em defesa do próprio Fernando Diniz, falando que tem que trabalhar mesmo, que ele gosta muito de trabalhar. Todo mundo fala que o Fernando Diniz bota todo mundo para trabalhar. E jogador, irmão, ganhando a baba que ganha, eles tratados igual rei desde pequeno da base, principalmente os craques, não gostam de trabalhar. Então o Fernando Diniz, ele tem que se consertar nisso. Ele que é psicólogo, gosta de recuperar jogador, ele tem que aprender a lidar, trabalhar mais, talvez voltar até para a faculdade, voltar para uma sala de aula, para entender o comportamento dessa nova geração. Não dá para usar mais os modelos antigos. A gente viu os grandes técnicos que tiveram grande sucesso ficando para trás porque o método de antigamente não funciona. Então o Fernando Diniz vai ter que descobrir um jeito de fazer com que os jogadores produzam, de tirar o melhor do jogador sem essa forma agressiva, sem querer que os jogadores trabalhem bastante. Você viu que a torcida do Vasco quer que os caras trabalhem, quer que os caras se matem, mas panelinha arrebenta qualquer treinador. Não só treinador, mas chefe de empresa, qualquer lugar que tiver panela, que o líder perde a mão. Hoje o grupo consegue derrubar qualquer líder. E não é só em futebol, não, é na vida. Onde tiver grupinho, derruba. Será que o Pedrinho, que é o presidente do Vasco, ou será que qualquer presidente de clube vai afastar todo mundo para deixar que a panela se acabe? A gente já viu várias panelas no time rival, por exemplo, que caía um técnico, caía outro, tinha um grupinho, e é muito difícil limpar a panela, ainda mais quando os caras ganham uma baba. Então o conjunto sempre vai prevalecer. Mas aí você está mandando o Diniz deixar os jogadores numa mata? Não, ele tem que começar ou a entender como que funciona o game, ou fazer igual o próprio Felipe Luiz fez. Você viu aqui, mais uma vez citando aqui o rival, o Felipe Luiz estava com problema com o Pedro, ele foi para a coletiva, meu irmão, e toma ali no Pedro, e jogou o Pedro para a imprensa, todo mundo até reclamando, mas o Felipe Luiz está queimando um ativo do clube, mas o Felipe Luiz não pode fazer isso, e chegaram até querer negociar o Pedro, 10 milhões de reais na época lá, ninguém quis pagar. Então viram que o Felipe Luiz estava certo. Olha onde o Flamengo chegou depois que o Felipe Luiz começou a expor. Olha o Pedro como começou a treinar, como queria dar a volta por cima. Então o maior, o que ele deveria ter feito, se está com problema com algum, é identificar o problema e tacar para o ventilador, que a imprensa vai cobrar e que o torcedor vai cobrar. O cara falar assim, vou dar um exemplo aqui, o Verratti que está fazendo corpo mole, é o Ryan que está fazendo corpo mole, é o Coutinho. A torcida vai cobrar, a torcida vai ficar do lado de quem está certo. A torcida é pelo Vasco, a imprensa vai ficar do lado de quem é Vasco. Então ele precisa identificar, nada de ficar blindando ninguém, não. O jogador tem que ser blindado quando merece e não é para fazer o corpo mole. E se o grupo, aí o Vasco é o grupo, ele tem que fazer parte do grupo. Ele não pode também querer forçar todo mundo a trabalhar 3, 4, 5 horas, enquanto a galera não estiver querendo. O que ele pode fazer também, com o respaldo do Pedrinho, é falar, gente, meu método de trabalho é assim, 4, 5 horas por dia, 6 horas por dia, 10 horas por dia. Quem que tem problema aqui em treinar? Quem que tem problema aqui em trabalhar? Quem tem problema aqui em correr? Fulano levantou a mão. Um exemplo aqui. Coutinho, eu não gosto de correr não. Então, Coutinho, vai procurar outro clube para você. E tem carta branca para fazer isso. O Pedrinho, quando contratou ele, tem que saber que ele gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de correr, gosta de preparar. Você vê no time do Vasco, não tem problema de jogador físico. Tá todo mundo correndo bonitinho. Isso agradeça ao trabalho do Fernando Diniz. Então ele tem qualidade. Tem a teimosia dele, que a gente queria falar, né? De insistir com o Verratti, de insistir com o Tietchan, de insistir com o Paulo Henrique, de insistir ali com o Lucas Freitas na zaga. Tem os defeitos dele, mas
Isso se deve também às qualidades que ele tem. Ninguém tem só qualidade, ninguém também tem só defeito. Então, o recado que fica hoje para o Fernando Diniz é para ele aprender a lidar. Esquece esse Diniz, tem que mudar sim, não dá para ficar nessa ignorância e achar que só ele manda, que essa nova geração, essa nova fase do mundo para trabalho, seja ela no futebol, seja ela na vida, tem que melhorar e grupinho vai sempre prejudicar o trabalho de quem quer trabalhar. Eu sei que ele só quer trabalhar, eu sei que ele só quer conquistar resultados bons, só que dessa forma ele não vai conseguir. Então, Fernando Diniz, você que é psicólogo, aprenda que essa pode ser a sua última chance, tanto no Vasco e os outros clubes não vai pegar você, porque você já está com fama de o torcedor quando vê o Diniz, são duas alegrias, uma quando chega e uma quando sai. A gente não quer que você saia do Vasco, a gente sabe que você é muito trabalhador, você quer o bem do Vasco, você gosta do futebol, gosta do que faz, ama o que faz, mas também tem que corrigir seus erros. A gente está fechado com você, a gente quer que o Vasco vença a Copa do Brasil, vença a Libertadores, que o Vasco prospere. A gente sabe que você entende de futebol, mas nessa parte, esse aqui é o feedback que você também precisa melhorar. Rapaziada, quem gostou, compartilha esse vídeo, não deixa de comentar aqui, rapaziada. E quem não está inscrito, se inscreva aqui no canal, que é o canal de futebol aqui sem clubismo. Tamo junto.